Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje será Maurício Palma Nogueira, que é diretor da Apenagro e coordenador da Expedição Técnica Rally da Pecuária. O tema da nossa entrevista será: investimentos em aumento da produtividade na pecuária brasileira devem triplicar. Maurício, seja muito bem-vindo, é um prazer receber você aqui. Prazer é meu, Divino, um prazer estar aí com vocês. Maurício, o Rally da Pecuária está com um novo formato. Eu gostaria que você contasse para a nossa audiência o que é esse Rally da Pecuária e como é que ele funciona. Rally da Pecuária é uma expedição técnica, Divino. A gente anda aí desde 2011, teve uma edição em 2004, né? Depois ficou descontinuada, nós retomamos em 2011. Desde então, a gente vai em todas as regiões pecuárias com o objetivo de buscar informação. Então, nós vamos lá visitar os produtores para escutá-los, para ver o que eles estão fazendo. Aí a gente promove eventos, né, nessas regiões. Nesses eventos nós vamos passar questionário para produtor e para técnico. Todos os dados são sigilosos, nós não vamos passar nenhuma informação que determinado produtor respondeu para frente, né? E aí o que a gente faz? A gente compila tudo isso, né, tanto que a gente viu a campo, como que a gente coleta em questionários, que também podem ser respondidos no nosso site online, para o pecuarista e para o técnico participarem, mesmo sem ter contato com a gente, né? A gente analisa tudo isso e devolve para a sociedade um relatório, né? Esse relatório ele vai ser disponibilizado sem custo nenhum para todos os interessados na pecuária e ele é bancado pelos patrocinadores. Hoje nossos patrocinadores master no projeto são a Mosaic de fertilização, né, de adubos, e a Irrara de defensivos. Então, graças a eles acreditarem nessa democratização das informações, que a gente pode contribuir com o setor devolvendo essas informações. E nos eventos, né, o único lugar durante a expedição que a gente leva a informação, né, é nos eventos. Então, tanto os eventos oficiais, como aqueles que a gente chama de oficinas, né, que são organizados aleatoriamente, dependendo da região que a gente está. Aí a gente apresenta o que nós vimos em anos anteriores, apresenta a perspectiva de mercado, apresenta resultados que nós estamos vendo. Aqui para Goiás, por exemplo, nós vamos discutir bastante essa questão da tributação, né? Qual o impacto que ela pode causar, quais os prejuízos para o setor e para a sociedade como um todo que um aumento de tributação pode trazer aí para o mercado, né? Para o país, né? Enfim, é uma reunião, né? Claro, a gente planeja dessa forma, né, Divino, para fazer algo de um nível muito elevado para o pecuarista, né? Então a gente até estimula que o pecuarista não fique preso no que nós estamos apresentando. Vai lá e pergunta para a gente, questiona, aperta a gente, né? Nós estamos ali para devolver essas informações para eles. E vocês têm sentido o interesse do pecuarista em relação ao trabalho que vocês têm feito? Sempre tem um interesse muito grande, Divino. Sempre a gente tem uma receptividade muito boa. O Rally da Pecuária não é uma expedição que faz grandes eventos, né? Os eventos muito grandes, a gente perde um pouco do contato. A gente acredita que a nossa capacidade de influenciar ela é maior quando a gente vai conversar aí com públicos em torno de 100 pessoas. Então, a gente não planeja o Rally de forma a trazer grandes aglomerações, né? A gente quer que ao longo do percurso todo, né, durante o tempo todo que nós vamos estar a campo, que a gente consiga aí ter contato com cerca de 2.000, 3.000 produtores e técnicos. Isso para a gente é ótimo, porque depois, lá pelas nossas ações online, né, ou de divulgação, tanto por todos os canais que a gente usa, aí sim nós vamos impactar uma parcela muito grande dos produtores. A gente estima hoje que entre os públicos que já participaram em edições anteriores, que a gente ainda mantém contato, nós estamos falando aí de um rebanho de quase 20 milhões de cabeças já. Dentro dessa lógica do contato, como é que vocês trabalharam durante a pandemia? Porque foi um momento realmente que todo mundo ficou afastado, né?
A pandemia mudou tudo, né? Mudou todo o jogo. Então, no primeiro ano, 2020, a gente sabia que não ia poder fazer o rally, né? Então, não sei se todo mundo vai lembrar, né, Divino? Por mais cuidado que você tomasse, se aparecesse alguém doente em determinado lugar, todas as marcas envolvidas seriam extremamente punidas. Então, a gente optou por não fazer. Em 2021, nós tivemos um problema. A gente é parte dos patrocinadores que queriam totalmente o projeto online e parte que já queria ir a campo, né? Porque estavam sentindo essa necessidade. Então, nós tivemos que optar pela segurança, né? Segurança, que eu digo até em relação às marcas, né? A não causar nenhum estrago para nenhum dos participantes. Nós optamos por ficar totalmente online em 2021. Foi um sucesso, foi bom, mas nós perdemos a referência, né, Divino? Que a gente vinha com uma linha de tendência toda de informação levantada a campo, de repente a gente levanta essas informações online. Então, qual é o impacto que a falta de presença no campo causou nos dados estatísticos? Agora tem a vantagem para 2022, nós conseguimos remodelar todo o rally, é uma expedição com cara nova, muito mais focada no que a gente pode trazer de benefício sem desperdício, né? O que eu digo de desperdício, que às vezes a gente espalhava os carros em determinadas regiões, mas a gente perdia um pouco de produtividade nesses carros. No modelo que nós montamos agora, em toda a equipe, vai estar a equipe sênior nossa, né? Acompanhando todas as visitas, todos os contatos com os produtores. E ao invés da gente ir lá e ficar 60 dias direto a campo, né, nós vamos fazer isso uma semana por mês. Então, essa edição 2022-2023, ela ficou em 9 meses, porque a gente evitou ir a campo no período pré-eleitoral, né? Mas já a gente termina essa edição em julho, já em agosto começa a próxima edição, que vai até julho. Então, a partir de agora, o rally não fica mais, não vai ficar mais parado, né? E aí nós temos diversos outros projetos paralelos que vão ser casados com o Rally da Pecuária, que vão ser movidos nas regiões que a gente tiver com o carro parado. Então, eu paro o carro, por exemplo, em Palmas, né? Semana que vem nós vamos parar o carro em Palmas. Vai ficar 3 semanas parado em Palmas. Eu posso mobilizar uma equipe para ir lá e analisar as pastagens, inclusive com análises mais aprofundadas, para ver até quanto que está tendo de carbono naqueles solos, né? Então, nós temos a intenção de expandir muito o projeto hoje em dia, e esse modelo novo vai possibilitar. Esse é o começo de uma nova era aí da segunda década do Rally da Pecuária. Oficialmente, vocês começaram na semana passada os trabalhos e já tiveram na última sexta-feira uma palestra na FAEG, na Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás. Qual foi o tema dessa palestra? Nessa palestra, a gente comentou bastante de perspectivas de mercado, de tendência, de resultados, né? Então, trouxemos o que eu comentei anteriormente para Goiás, né? Essa questão dos tributos, do aumento dos impostos, do risco que isso traz, né? E discutimos bastante o que o produtor pode fazer em termos de decisões, né? O que ele pode trazer para dentro da propriedade para aumentar os resultados dele, inclusive freando o processo de degradação de pastagens. Então, nós discutimos todas essas questões extremamente relevantes para o produtor, que ele pode agir, para o técnico, que ele pode ajudar o produtor, e para o cenário como um todo, né? E pela primeira vez, Divino, nós trouxemos projeções, né? A gente sempre fazia projeção até o fim do ano. Olha, a gente acredita que a tendência dos preços seja essa, tal. Nós agora estamos trabalhando com um longo prazo. Então, nós estamos projetando aí 3, 4 anos de cenário, né? Claro, com todo o cuidado. Isso a gente tem coragem de fazer porque a gente confia no público, como foi em Goiás, né? Em Goiânia. E a gente tem coragem de fazer porque sabe que são pessoas sérias, que não vão confundir projeção com previsão, né? Projeções mudam, né? Previsões não existem, projeções mudam. Hoje eu estou conversando com Maurício Palma Nogueira, que é diretor da Atenagro e coordenador da Expedição Técnica Rally da Pecuária. Estamos falando a respeito de investimentos em aumento de produtividade na pecuária brasileira, que devem triplicar. Maurício, os políticos,
os artistas e até influenciadores da esquerda brasileira, eles adoram falar mal da pecuária, e até das flatulências bovinas, né? Eles, vira e mexe, eles estão tocando nesse assunto. Mas, ao mesmo tempo, prometem que todos terão acesso à picanha. Não existe um contrassenso nessas duas ideias, não? Bom, a depender pelo histórico, né, dessas políticas que eles trazem, vai ser picanha de cachorro, provavelmente, né? Esse pessoal... Eu tô rindo, mas é de nervoso, viu? Não é de alegria, não. Esse pessoal, eles são... a gente tem que entender, Divino, é uma parcela da sociedade muito preconceituosa, né? Então, se você for ver até as políticas hoje de combate ao desmatamento ilegal, elas são todas direcionadas a punir quem está na legalidade. Quer dizer, você tem o ilegal, você tem o legal. Eu vou lá e puno o legal. Aí eu pressiono esse cara que está fazendo tudo direito e deixo uma avenida aberta para a ilegalidade, né? Então, infelizmente, a gente tem muita conversa, muitos absurdos que são ditos, né? Esse pessoal, não adianta a gente tentar levar informação para eles que eles não querem compreender, não é que eles não são capazes, eles não querem. Então, o típico preconceito, é o conceito de fobia, né? E extremamente absurdas as coisas que são comentadas. Na verdade, é até incrível, porque às vezes a gente vê programas, né, de alta penetração na sociedade, discutindo temas relevantes, levando cantores, levando artistas. Tem uma peça, Divino, fantástica, que uma vez um grupo de artistas fez, criticando a usina Belo Monte. E eles colocavam uns argumentos. Para eles, o rio Xingu corria no sentido contrário. Eles acreditavam que o rio Xingu vinha do mar para o interior, né? Porque olha para o mapa, né? Você tem o norte, o sul, no mínimo eles acham que é baixo e alto, né? Então, para você ver o tanto, né? A gente hoje discute muito essa questão de fake news, essas fake news extremamente oficializadas por artistas, por políticos, por parte da imprensa que se nega a buscar os especialistas. Mas eu acho, Divino, aí nós temos também um erro no nosso lado. Às vezes a gente pega essas informações e fica muito nervoso com elas. Eu acho que a gente tem que ter calma, tem que ter segurança e tem que ter disposição para ir lá e informá-los corretamente. Não adianta a gente brigar, né? Aí a gente afasta esse pessoal. O ideal é ir lá e informar, né? Vamos tentar aumentar a nossa habilidade de comunicar com eles, porque eles estão totalmente equivocados, Isso você vê, você comentou de político, né? Isso não é uma invenção do Lula, isso é falado toda hora no Congresso. Algum iluminado coloca uma proposta para taxar as exportações para segurar as carnes aqui dentro, né? E o Lula falou isso em campanha. Se a gente fizer isso, nós vamos desestimular todos esses investimentos que nós estamos acreditando que vai acontecer no setor no Brasil. Então, ao invés de ter mais carne, nós vamos ter menos carne. Isso aconteceu na Argentina, né? Então, a Argentina taxou as exportações, eles comiam lá 64 quilos de carne bovina por ano. No primeiro momento, obviamente, né, você começa a abater os animais que estão na fazenda, isso pula para 67, e de lá para cá nunca mais voltou a encostar em 60. Hoje eles estão comendo quase 16 quilos a menos do que comiam antes dessa decisão maravilhosa. Então, esse é um alerta que o setor tem que ter toda hora, né? Por isso que eu acho, Divino, e não adianta a gente ficar bravo, nervoso, e a gente fica irritado, né? Vai para o lado emotivo nosso, do tamanho barbaridade que a gente ouve, mas a gente tem que sempre se colocar acessível para informá-los melhor. Uma hora a gente consegue vencer o preconceito. A gente precisa, na realidade, que as pessoas queiram a informação, porque não adianta nada disponibilizar a informação, mostrar o exemplo, por exemplo, né, da Argentina que está aqui do lado, mas se as pessoas não quiserem assimilar isso, quando eu falo as pessoas, são aqueles que têm o poder, que têm a caneta para poder mudar essa situação, né, Maurício? Sim. A pecuária, ela tem cedido muito espaço para a agricultura. Mas, em paralelo, a produtividade ela tem crescido. Como é que se dá esse milagre, esse fato? É justamente um que explica o outro, né, Divino? A pecuária brasileira, ela foi montada, né? A gente avançou para todas as regiões do Brasil, não para fazer carne, nós avançamos para ocupar,
né? Então a pecuária ela foi consequência, ela sempre foi consequência aqui no Brasil, né? do processo de desmatamento, e até hoje viu? Até hoje quando o desmatamento ilegal, desmatou, tem correlação entre desmatamento e pastagem, verdade, isso tem mesmo, ninguém nega, mas não existe correlação entre produção de carne e desmatamento. Por que não tem? Porque nós estamos produzindo nas áreas consolidadas, né? Essas áreas aí são áreas de oportunistas, isso até atrapalha a gente, né? Então o que nós fizemos? Nós avançamos, ocupamos uma área muito grande, criamos um rebanho muito grande, muito pouco produtivo, e naturalmente, né, isso vai sendo cedido à medida que as estruturas vão chegando, né, nesses locais. Imagina fazer agricultura do jeito que a gente faz hoje, lá no estado do Mato Grosso, há 50 anos atrás. Não tinha como, né? 40 anos atrás. Então, à medida que a gente vai chegando com infraestrutura, a agricultura se viabiliza e também, né, estimula que a pecuária aumente a produtividade. E isso está acontecendo num ritmo maior do que a nossa capacidade de ocupar essas áreas com agricultura, Divino. E isso é extremamente preocupante, porque nós estamos falando de muita área de pastagem que está passando pelo processo todo de degradação e volta a regenerar, né? Então, tem um dado interessante que quando a gente fala isso, sempre a gente é mal interpretado, né? Mas nós não estamos dizendo isso para defender o desmatamento, né? Então, já que fique claro aqui que não estamos defendendo o desmatamento ilegal, né? Nós temos um código florestal que tem que ser respeitado, né? Mas para cada hectare que nós desmatamos no Brasil nos últimos 30 anos, a gente colocou em regeneração cerca de 1,2 a 1,3 hectares. Né? Como que a gente fez isso? De forma involuntária. A gente não conseguiu controlar o processo de degradação, as invasoras começaram a vir, aquela área foi tomada, na região de Goiás a gente chama de quiçaça, em outras regiões chama de juquira, cada lugar tem um nome, né? Isso, mas essa vegetação primária começou a vir e foi se transformando de novo na vegetação natural. Isso não é bom, isso não é positivo, mas ambientalmente isso também não é negativo, porque esse processo acumula carbono, né? Então, além da gente dar área para a agricultura, que ocupa parte dela, a gente também está deixando uma área toda se perder, né, e regenerar e começar esse processo. De 1990 até 2022, nós perdemos aí 22% da área de pastagem no Brasil. Quer dizer, a área de pastagem do Brasil já foi muito maior do que é hoje. Quando você fala que nós perdemos para a agricultura tão somente, ou nesse processo de deixa a área lá e ela vai se recuperando? As duas coisas, né? Lembra que esse deixa a área lá não é bem voluntário, viu, Divino? Ele não conseguiu controlar. E aí que está o problema, né? Quando você não consegue controlar e não tem dinheiro, de novo, o risco que essas decisões que punem a pecuária trazem. Se o produtor não tem dinheiro para ir lá e montar uma estrutura, ter equipamento, ter treinamento, conhecimento para controlar essas invasoras com herbicidas, né? A tendência é que ele vai usar roçadeiras que são ineficientes, o ideal é controlar com herbicidas. Aí ele não consegue controlar com a roçada nem mecanizada, nem manual, ele acaba pondo fogo. E fogo ninguém controla, né? Então, esses são os impactos negativos que a gente tem quando a gente tem políticas equivocadas em relação à pecuária. É uma luta desse produtor para controlar esse processo de degradação. Ele acontece, finalmente, e essa área começa a regenerar, não porque ele deixou, né? Porque ele não conseguiu controlar. Essa falta de dinheiro é em função de má gestão ou do setor realmente não ter sido capaz de remunerar esse produtor? Não, a gente... mercado é mercado, né, Divino? A gente tem aí a remuneração dos pecuaristas, a gente pode dizer que ela foi muito complicada até o início da década passada, né? Então vamos colocar lá até 2006, 2008, 2 décadas atrás, né? 2006, 2008, a gente tinha uma situação muito complicada. Você tinha um aporte tecnológico muito maior, né? Fazia toda a tecnologia, tinha um orçamento maior nas fazendas. Lembra que quando a gente faz tecnologia, nós estamos buscando faturamento, né? Não é redução de custo, né? Nós vamos buscar faturamento. O custo por produto produzido cai, sim, né? Porque você dilui os fixos, mas a fazenda tem um orçamento muito maior, ela custa mais.
Aí você estava lá operando toda essa propriedade de alta tecnologia, de repente entrava um volume gigantesco de animais das propriedades de baixa produtividade. Isso jogava o mercado para baixo, você entrava em prejuízo e tinha que dar 2 passos para trás. Né? De 2008, 2009 em diante, esse cenário mudou de vida. Cada vez mais nós estamos vendo o produtor que aplica tecnologia sendo favorecido pela economia, pelo mercado. Então isso estimula investimento, estimula que a gente vá melhorando a pecuária. Né? Claro, nós estamos vivendo um momento ruim agora, né? Os preços, né, pararam de subir, começaram a cair, os preços de venda dos animais, e os custos continuaram subindo, inclusive agora, né, com toda essa incerteza, com toda essa insegurança, dólar subindo, bolsa caindo, né, e a gente nem assumiu ainda o novo governo. Se essa situação de dólar continuar subindo, os custos sobem muito, né, mas provavelmente nós não vamos viver aqueles cenários extremamente negativos que aconteceram há 15, 20 anos atrás. Tira daí o risco, né? Claro, se a gente vier com a ideia absurda de taxar as exportações, aí segura as calças que o negócio vai ser complicado, né? Aí é a Argentina mesmo, infelizmente, né? Eu acredito que o Congresso, né, não deixe passar uma coisa dessa, mas já a gente nunca pode esperar contar com o bom senso, né, dessa classe, infelizmente, que não prima muito pelo bom senso, né? Eles não são de ouvir muitos técnicos, né? São pessoas cheias de certeza que acabam ouvindo muito mais um compositor falar sobre saúde humana ou produção industrial, né, do que quem realmente estudou e trabalha a vida inteira aí para isso, né? Exato. Eu estou conversando com Maurício Palma Nogueira, que é coordenador da Expedição Técnica Rally da Pecuária. Estamos falando a respeito dos investimentos em aumento de produtividade na pecuária brasileira, que devem triplicar. Esses investimentos, dentro da normalidade, eles tendem a crescer, então? Tendem a crescer. Se a gente tiver o cenário normal do que a gente está esperando, o produtor estimulado pelas exportações, pelo cenário, pelo Brasil conseguindo preços em patamares históricos mais elevados, né? Ele tende a continuar investindo em aumento de produtividade. Há uma taxa média de 2,5 vezes, 3 vezes maior do que nós observamos entre 2011 e 2020. Isso é fantástico, viu, Divino? Isso é fantástico. O que eu estou dizendo aqui? Que para o Brasil ofertar a carne que a gente precisa, nós vamos precisar investir em tecnologia. Então, o produtor, ele intuitivamente, ele percebe esse cenário e ele vai atrás, né? Então, se eu frear essa torneira de estímulo, nós vamos cortar todo esse processo. E lembrando, né, o que gera emprego é demanda e investimento. É isso que gera emprego. Então, às vezes, a gente vê o debate político, eu vou gerar tanto de emprego. O Estado não gera nenhum emprego, né? Só para os amigos. O que gera emprego mesmo é o movimento da iniciativa privada investindo, trazendo dinheiro, né? E a gente só faz isso se a gente tiver demanda, né? Então, o cenário é tão positivo. Quando eu digo positivo, eu não estou dizendo que os preços vão ficar sempre altos. Os preços vão oscilar, né? Vão subir, vão descer, vão subir, vão descer. Mas o cenário é tão positivo para a produção brasileira que nós só não vamos investir mais, provavelmente porque não vai ter recurso disponível. Senão a gente investiria mais ainda. Vamos falar do momento atual. Nós temos alguns cenários desafiadores atualmente. Um é a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que parece que não tem fim. Nunca vi um negócio desse. Todo mundo achou que em 30 dias, no máximo, acabava. Isso vem se arrastando há meses. A inflação está em alta no mundo todo. Coisas que a gente nem imaginava que aconteceria. Seria o Brasil ter menos inflação que os Estados Unidos, por exemplo, ou países europeus, né? Aliado a tudo isso, tem a incerteza política no Brasil, que nós já falamos. Nesse momento, como é que está a demanda por carne, tanto no mercado interno quanto no mercado externo? Muito boa pergunta, Divino. Se a gente pegar as projeções, né, a gente usa sempre, compila dados aí da FAO, do SDA, do FMI. Até 2025, nós provavelmente vamos aumentar o PIB per capita, já com o cenário de outubro, né? Com a atualização de outubro,
que já traz o cenário de guerra na Ucrânia, tudo isso que você comentou, né? Com exceção aí do cenário político brasileiro, mas no mundo todo já essa bagunça toda que virou, nós temos aí uma perspectiva de que o PIB per capita mundial aumente aí 19% nesse período, e a disponibilidade das 3 carnes, né, proteínas carne suína, carne de frango e carne bovina, subam aí em torno de 3,5% per capita. Então a demanda ela continua sendo muito firme para a proteína. E isso, claro, abre caminhos para diversas outras cadeias produtivas. Então peixe cresce, ovinocultura cresce, caprinocultura cresce, todos os outros proteínas crescem. Cresce inclusive as proteínas fakes, né? Aquelas que são geradas a partir de produtos vegetais, que atendem um nicho de mercado. E são bem-vindas, viu, Divino? São bem-vindas, né? Essas carnes. O que eu acredito é que elas não podem vir cavalgando uma propaganda enganosa. Isso que eu acho que está errado, né? Então, eu não posso defender que eu tenho uma proteína à base de plantas dizendo que ela é boa para comer porque eu estou salvando o planeta. Isso é uma mentira absurda, né? Então, se ela não vier cavalgando uma mentira, elas são bem-vindas, né? Isso é quase como ir para a COP. Isso é mais ou menos como ir para a COP de jatinho e falar que está defendendo o meio ambiente, né? E mandar os outros andar de bicicleta. Ou que nem um evento que teve em Brasília uns 15 anos atrás, né? O pessoal discutiu o evento inteiro que tinha que comer inseto para salvar o planeta e foram lá comer picanha. Pô, então come inseto, né? Você, primeiro, dá o exemplo, começa a comer barata, né? Enfim, as coisas são muito absurdas nesse ponto, mas o que a gente não pode tolerar nunca é mentira. Então, essas proteínas também vão crescer, Divino. E isso, claro, né? Vão crescer porque você tem uma demanda grande e nós temos que atender. E aí que está o desafio da humanidade. Nós tivemos agora, em 2019, um contato com o vírus, né? Que foi causado por uma soma de diversas criaturas criadas lá em gaiolas, uma junto com a outra, urinando, sangrando, uma em cima da outra, em contato com o humano, né? E hoje tem um dado, até que quem trouxe aqui foi a equipe lá do Marcos Janck, do INSPER, que apresentou esse dado no Brasil, né? Que 800 milhões de pessoas no mundo, todo dia, comem alguma proteína da fauna. Ou vai caçar ele mesmo caçando, né? Ou vai comprar nesses mercados. Se a gente não entregar a proteína para essa população, a chance da gente ter um contato de novo com algum vírus perigosíssimo é grande, né? Então eu tenho que falar tanto em segurança alimentar, que é a garantia da gente entregar comida para a nossa população, como em segurança dos alimentos. Isso abre uma perspectiva fantástica para as cadeias de proteína, né, do mundo todo. E o Brasil, nesse ponto, nada de braçada, porque nós temos um país extremamente favorável, tropical, nós somos os únicos que dominaram a tecnologia tropical, mérito aí dos nossos empreendedores, das nossas universidades, dos nossos pesquisadores, centros de pesquisa, tudo, das indústrias todas que correram risco investindo em moléculas, em tecnologias, em serviços, né? Então, tudo isso nos coloca num cenário extremamente favorável para atender essa demanda por proteína do mundo todo. Nós temos que aproveitar isso aí, né? Maurício, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo Rally, por esse novo formato que vocês estão trazendo. Muito sucesso e não foge de mim, não. Fica sempre informando aqui para a nossa audiência o que está acontecendo, o que vocês trazem de resultados, para que nós fiquemos bem informados. E vocês são a verdadeira fonte dessa informação. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Divino. Um prazer estar aí com você e vamos nos encontrar de novo. Conta aí com a gente. Gente, que prazer enorme. Conversei com Maurício Palma Nogueira, diretor da Atenagro e coordenador da Expedição Técnica Rally da Pecuária. E o tema da nossa entrevista foi: investimentos em aumento de produtividade na pecuária brasileira devem triplicar. Você gostou desse vídeo? Deixa o seu like, deixa o seu comentário e se inscreva nesse canal. Já já eu tenho mais vídeos interessantes para você. Grande abraço e até o próximo vídeo. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.